E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no episódio de hoje de Raising Voices nós temos ela, a Lágolas. Seja muito bem-vinda! Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, agradeço muito ao AMD por ter essa oportunidade de bater um papinho aqui com vocês. Para mim é uma honra estar presente aqui hoje. Então a gente já vai direto ao assunto, começa explicando pro pessoal quem que tu é, o que que tu faz, manda o teu currículo agora. Vamos lá, eu sou a Lágolas, sou caster do CBLOL Academy, atuo como comentarista e analista na Riot, já fiz alguns campeonatos de porte internacional também, e além disso, eu sou idealizadora do projeto Revela Casters, que ajuda mulheres a se desenvolverem e se descobrirem também na área do casting, oferecendo uma mentoria, um acompanhamento, para que elas possam se desenvolver nessa área. Pô, legal, então tu tá, além de trabalhar nessa área, tu já tá trazendo outras meninas, abrindo portas para outras meninas. Efetivamente falando, tu tem uma história de como que, assim, o que que te fez começar a trabalhar com isso? Na verdade, eu comecei como streamer em 2020 e eu acabei entrando em alguns projetos, que foi o Sakura's Esports e a Wakanda Streamers. São dois grupos que acolhem, digamos assim, minorias sociais. A Sakura's é um projeto voltado para o cenário feminino, a Wakanda para a comunidade preta. E foram essas duas organizações que acabaram me dando essa oportunidade de começar no casting. Então, através de um convite, eu topei o desafio. Até então eu não tinha pensado em fazer e nunca tinha passado pela minha mente, na verdade, fazer algum tipo de trabalho dessa natureza. E aí vieram os convites, eu fui aceitando, gostando, a receptividade do público também foi muito boa e isso me incentivou a querer estudar e a realmente me dedicar à carreira. E assim foi o 2020 inteiro, até que em 2021 cheguei no CBLOL Academy. Nossa, então é aquela coisa, né? Vertiginosamente você foi evoluindo, né? Não foi aquela coisa de depois de 2 anos, né? Foi bem rápido, né? Nossa, foi bem rápido realmente, porque eu comecei em agosto de 2020, foi quando eu fiz meu primeiro campeonato, e aí, depois que eu fiz o segundo, eu falei assim, nossa, eu tô gostando de fazer isso aqui, a galera também tá gostando do meu trabalho, acho que tem um potencial aqui que eu posso explorar, e a partir daí eu comecei a estudar bastante, fazer vários campeonatos, liga universitária, campeonatos femininos, mistos, semiprofissional, e assim, sempre estudando bastante, revendo meus VODs, tentando entender o que estava dando certo, o que eu podia melhorar, e com isso eu acho que a evolução foi bem rápida, a Riot percebeu isso, e logo nesse comecinho de ano de 2021 me chamaram para o CBLOL Academy, foi uma grata surpresa aí para mim. Então, assim, eu ia te perguntar, assim, qual que é a tua maior conquista no meio disso tudo, mas acho que teve várias conquistas aí, porque quando a gente descobre um novo sonho, é um negócio assim que abre várias portas, né? A gente fica todo com um brilho no olho, né? Mas dentro dessa tua caminhada até aqui, o que que mais assim tu fica pensando, não, isso aqui foi um negócio que eu adorei fazer, gostei pra caramba, uma experiência maravilhosa. Conta pra nós. Acho que a estreia no CBLOL Academy foi algo que me marcou muito e que é uma lembrança que eu levo com muito carinho, porque até então eu fazia campeonatos amadores com públicos pequenos, né, 50, 100 pessoas às vezes, quando eram campeonatos um pouco maiorzinhos, e de repente na minha estreia tinha mais de 50 mil pessoas me assistindo. Então, assim, eu tava completamente, eu tava muito nervosa, claro, e eu sabia também da força que aquilo representaria assim, para a comunidade LoL brasileira, até porque eu sou a primeira pessoa preta numa transmissão oficial da Riot, né, no caso de League of Legends. Então, aqui da Riot Brasil, né, falando de CBLOL, Riot Brasil. Então, assim, eu sabia que a minha presença lá inspiraria outras pessoas, serviria de referência para muita gente, né, para muitas mulheres, para muitas pessoas da comunidade preta. E, assim, todo esse mix de emoção, de já ter almejado a Riot, de já amar o jogo há alguns anos, porque eu comecei a jogar lá em 2016. Então, assim, foi tudo passando muito rápido e que eu precisava colocar e, digamos assim, despejar tudo naqueles momentos iniciais, nas boas-vindas, de me apresentar para a galera que ainda não me conhecia. Então, foi muito especial e, assim, depois disso,
Dá para citar algumas coisinhas também. A primeira vez que nós tivemos uma bancada completamente feminina no CBLOL Academy, eu, a Fogueta e a Ravena dividimos a bancada e foi simplesmente maravilhoso. A Ravena é uma referência para mim, antes mesmo de eu virar caster profissional, então eu sempre admirei muito o trabalho dela. A Fogueta ascendeu comigo, né? Chegamos juntas na Riot, fizemos muitos campeonatos dadas, amadores, né? juntos. Pois é, subimos de mãos dadas e a gente estava ali, foi um momento realmente bem especial assim para mim. Ah, que legal, é aquela coisa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? É. Vamos junto. E uma coisa assim, que de repente algumas pessoas que estão assistindo a gente agora talvez não saibam exatamente o que significa, explica só rapidinho pra gente o que é ser um caster. E eu sei que tem a diferença, né? Tipo, a pessoa pode ser a caster, pode ser comentarista, narrador. Só bota os pingos nos is, né? Explica mais ou menos o que é cada uma dessas definições, qual que é a função, né? Bom, o caster, digamos assim, é o gênero, né? Então, assim, um narrador, um comentarista, um analista, por exemplo, são casters. Eles participam da transmissão. O narrador, basicamente, ele vai utilizar da emoção, de recursos, técnicas vocais, para descrever o que está acontecendo na tela. Então, muitas coisas estão acontecendo ali. Então, para você se localizar, digamos assim, o narrador ele faz esse papel, né? O comentarista, ele tenta observar as coisas um pouco mais a fundo, ele tenta não apenas descrever o que ele está vendo, mas explicar as coisas que estão acontecendo, né? Causas e consequências das ações no jogo. E o analista ele tem um olhar ainda mais profundo, então ele vai buscar dados mais técnicos do jogo, algumas estatísticas, alguns dados que tragam um pouco mais de profundidade, mais específicos, digamos assim, tanto dentro quanto fora das partidas, no pós-jogo, fazendo a análise dos dados que estão passando, enfim, as estatísticas. Então, mais ou menos, essa daí é a diferença entre cada um. Eu sei que às vezes pode ser um pouco complicado para a galera que está em casa saber diferenciar quem é que está narrando, quem é que está comentando, o que o analista faz, por exemplo. Existe essa confusão, então legal aí para o pessoal ficar esperto. O analista, então, é mais pós-jogo. O comentarista e o narrador ficam ali um pouquinho dividindo o palco, vamos colocar assim? O analista ele pode participar do jogo também. No CBLOL Academy a gente faz esse casting com três, né? Um narrador, um comentarista e um analista. E o analista ele tem um pouco menos de participação no jogo. Então ele entra em alguns momentos mais específicos, justamente para dar esse insight um pouco mais profundo, para dar aquele olhar mais pontual e específico sobre determinada coisa que esteja acontecendo. Sim, tipo, fulano fez determinado movimento, isso foi muito bem pensado, isso foi muito mal pensado, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar bom. É aquela coisa já de prever, de entender por que ele fez aquela ação, mais ou menos isso. Exatamente, né? Esse lance de causas e consequências e já ver, digamos assim, um todo, né? O que aquelas ações ali podem originar daqui, sei lá, 10 minutos de jogo, algumas coisas nesse sentido, sabe? E dentro dessas categorias, vamos colocar assim, qual que tu te identifica mais? Eu comecei como comentarista, durante o split acabei me desenvolvendo como analista também. E, nossa, eu gosto bastante das duas coisas, mas eu acho que se eu tiver que escolher, assim, um pezinho um pouquinho mais, assim, eu diria que a análise, perdão, eu diria que a análise seria, digamos assim, teria uma preferência, assim, uma coisa assim, tipo, besteirinha, sabe? A mais, assim. Eu gosto bastante de números, de fazer essa parte um pouco mais analítica, então de olhar um pouco mais o jogo e verificar essas questões mais profundas que a gente pode trazer para a transmissão. Então, acho que acabei me identificando um pouquinho mais, mas assim, eu também adoro comentar, então as duas coisas para mim são maravilhosas. Tá, mas vamos lá. Tu tá falando que tu prefere comentar e analisar. E como é que funciona para te ensinar as meninas que querem ser narradoras, por exemplo? Tu tem experiência nessa área? Ou como é que faz? Como é que funciona essa questão de passar o conhecimento adiante, mas talvez não ter tanta experiência como narradora? Como narradora, na verdade, eu não faço esse papel dentro da Riot, né? Já fiz alguns trabalhos fora, alguns outros campeonatos, mas a Entendi. Fogueta, isso, mas a Fogueta ela toca esse projeto comigo, né? Eu idealizei tudo e assim, ela me apoia bastante, então ela como narradora, ela também dá esse feedback para as meninas, esse auxílio bem mais técnico.
né? Porque o meu foco não é bem a narração, né? Tanto que comentários e análise são minha especialidade e a especialidade dela é a narração. Então a gente consegue combinar bem aí para conseguir dar suporte às meninas nessas 3 áreas. E tem até meninas que querem ser apresentadoras também, então a gente vai dando esse suporte, auxiliando aí, tirando as dúvidas e tentando encaminhar, né, essas meninas para o mercado de trabalho. Tá, então já que tu tá tocando esse projeto, tu vai ter dicas legais então para quem tá começando. Dá uma palhinha aí para nós, vai. Bom, a carreira de cast ela não é tão fácil assim, porque a gente não tem um curso, não tem, digamos assim, um começo, né? Por onde é que eu começo? Então, assim, a ideia do Revela Casters é justamente oferecer esse norte. Mas uma das coisas que eu aconselho bastante são as pessoas observarem as transmissões oficiais, verificarem o que cada um, como é a função de cada um mais ou menos, e treinar, né? Fazer esses treinamentos são bem... É bem importante essa parte de exercitar. Então, você, por exemplo, pegar uma partida, muta e começa a narrar por cima, sabe? Ali você vai começando a pegar o jeitinho, tipo, eu acho que isso daqui é legal, ou então eu acho que, nossa, é muito complicado fazer isso. E aí você pode ir fazendo isso aos poucos, assistindo mesmo esses, como eu tô falando, né? Esses VODs, como a gente chama, são as partidas gravadas. Assiste o VOD de uma partida, tenta fazer esse casting por cima, comentários, análise. Pega um jogo que você nunca assistiu, então se você é comentarista, e tenta ir verificando como é que funcionam as coisas, as entradas do comentarista. Ele tem que colocar um pouquinho mais de emoção na voz também para acompanhar o narrador. Como é que é essa dinâmica? Quanto tempo o comentarista passa falando? Essas coisas a gente vai aprendendo com a prática. Então, exercitar é um primeiro bom começo aí para quem está almejando seguir nessa carreira. E como é que funciona a questão de, vamos supor, eu quero começar agora, quero começar hoje, em questão de equipamento, o que eu preciso para conseguir criar um portfólio legal, para poder, inclusive, mostrar para as empresas, né? É interessante você ter uma boa câmera, né, para você ter um cenário minimamente, assim, você não precisa ter um super cenário, mas você pode ter um cenário limpo, assim, que você consiga apresentar bem durante as apresentações dos seus campeonatos. É interessante ter um microfone de qualidade também, tá? De preferência, se você puder ter um microfone de mesa, então pode ser um condensador, caso você tenha um ambiente um pouco mais controlado em questão de ruídos e tudo mais, um condensador vai te ajudar, ou um microfone dinâmico mesmo. Assim, mas esses equipamentos, se você tiver esses equipamentos principalmente de qualidade, né, aí é interessante ter um computador que consiga segurar a barra também para captar essas coisas, porque você vai estar transmitindo a sua imagem. Em alguns campeonatos você precisa estar com o jogo aberto ou um outro programa. Então é interessante que você tenha um computador que supra aí que atenda essas necessidades minimamente. E aí, principalmente em relação a periféricos, a câmera e o microfone, eles são essenciais. Quando você tem esses equipamentos de boa qualidade, eles fazem uma grande diferença no desenvolvimento do seu trabalho. É uma coisa que tu falou, achei bem interessante. Quando a gente coloca um microfone condensador e nós temos um ambiente com muito ruído, esse condensador pega tudo, pega tudo. Caos, então, realmente, tem que sair um headset, alguma coisa mais direcionada para justamente dar aquela abafada nos ruídos ao redor. É sempre muito bom ter um ambiente livre de ruídos, né? Mas, né, eu, por exemplo, moro em São Paulo e é bem difícil encontrar esse tipo de coisa. Então, é também a questão do eco, né? Se tu tá num ambiente com muito eco, tem que cuidar dessa parte também. Mas tendo o ambiente limpo, pega o microfone igual dela, porque fica muito bonito, inclusive, esse microfonezinho de mesa e tal. Ele já faz parte do cenário, né? Então fica bem legal. É um charme, né? Dá uma diferenciada, assim. Tanto a qualidade quanto a parte do visual fica bem legal, assim, para quem tá assistindo. Parece o terno do advogado, sabe? Então fica bem já certinho ali. Já sabe o que é. Tira uma foto, bota lá no perfil, a pessoa já sabe com o que trabalha, né? É isso, basicamente é isso. Mas essa questão de, por exemplo, tu tá ajudando as meninas a praticar, a entender e talvez alguns atalhos para conseguir ter um portfólio legal, melhorar, né, a qualidade do trabalho delas. Como que tu vê o mercado em si hoje para justamente novos profissionais entrando? Como é que tu vê essa questão? Eu vejo um mercado de esportes bem
numa grande ascensão, na verdade. A gente tem novos jogos competitivos surgindo. Então, por exemplo, esse ano a gente teve o lançamento do Wild Rift, que já tem uma comunidade se formando, já vai ter o primeiro grande campeonato internacional acontecendo. Na verdade, já teve, né, o primeiro grande campeonato internacional. Então, assim, à medida que o tempo vai passando, novos cenários vão se abrindo, né, vão aparecendo, e novos campeonatos também. Então, tem muitas empresas, por exemplo, que organizam campeonatos que aí fazem de várias modalidades. E assim, o cenário de games movimenta bastante dinheiro, né? Tanto aqui no Brasil, como se a gente falar em relação ao mundo. Então, assim, é um cenário que, para você ter uma ideia, o cenário de games lucra bem mais que cinema e música juntos, né? Mundialmente falando. Então, assim, é um negócio bizarro, né? Isso já acontece já há bastante tempo. Então, voltando um pouco mais para os esportes, onde você precisa dessa transmissão, você precisa de quem narre, de quem explique o que esteja acontecendo para a galera que está assistindo. Você tem bastante espaço surgindo em várias modalidades, vários cenários. Então, a gente tem, às vezes, só campeonato feminino, às vezes a gente tem um campeonato misto acontecendo, às vezes a gente tem um campeonato só para o pessoal de elo mais baixo, de elo mais alto. Então, assim, esses campeonatos eles estão sempre acontecendo e provavelmente agora com o retorno gradual dos eventos presenciais, a gente vai ver ainda mais eventos acontecendo. Então, assim, tem bastante espaço e é importante a gente ter bons profissionais, né, bem capacitados, para tornar o espetáculo ainda melhor para quem está assistindo. É, aquela coisa, né? Se tu tiver só o jogo na tela, não é tão interessante, não é tão divertido se tu não conhece tanto, né? Mas se tem alguém comentando, te explicando, mesmo que tu não entenda exatamente quais são as regras, que acaba gerando muita emoção para quem está assistindo. Então, às vezes, o torcedor está aqui aflito com alguma coisa acontecendo, e aí acontece uma super jogada, o narrador vai à loucura, então a torcida acaba se arrepiando e grita. Então, assim, faz muita diferença realmente. Imagina você assistir uma partida de futebol, sei lá, a final de um grande campeonato e não tá ouvindo nada, não tá ouvindo o grito de gol, os comentários sobre o que está acontecendo. A sensação é mais ou menos essa, né? Então, assim, a dupla ou o trio, enfim, o grupo de casters, o pessoal que está na transmissão, faz muita diferença, assim, em relação a essa experiência para quem está assistindo, quem está acompanhando esses jogos. Sim, não, total. A gente comentou um pouquinho dessa questão de periféricos e tal, para quem quer ser caster, mas qual que é a função da tecnologia na tua vida? E aí a gente pode deixar bem abrangente, na tua vida, não necessariamente só no trabalho, mas assim, poxa, tu trabalha com jogos, né? Você não joga de vez em quando? Conta o segredo aí, vai. Bom, assim, a minha vida é tecnologia, né? Então, assim, tudo do meu trabalho, do meu lazer também, boa parte do meu lazer envolve tecnologia. Então, assim, tá muito presente na minha vida. Então, por exemplo, eu já era uma pessoa que gostava muito de jogar, eu jogo desde criança. Então, assim, mesmo que eu não trabalhasse com jogos, eu ia querer, claro, investir num setup legal, ter um PCzinho, um console para jogar ali alguns jogos diferentes. E, assim, até antes mesmo de trabalhar, eu já tinha essa vontade, já estava montando o meu setup, justamente para ter. É um grande hobby que eu tenho, né? Poder jogar. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de investir bastante em tecnologia, não apenas para o meu trabalho, mas porque, assim, torna a minha vida bem mais fácil, né? Então, automatiza muito algumas atividades do dia a dia e você ganha tempo para você utilizar esse tempo de sobra, por exemplo, para fazer outras coisas que você quer, né? Então, para passar no meu caso, né? Passar o tempo com o marido, passar o tempo com minhas gatinhas, brincar, passear um pouquinho mais. Então, com certeza, essa automatização que a tecnologia proporciona ajuda bastante, assim, é uma mão na roda. Fora que, claro, né? A gente acaba aproveitando bastante aí o que tem a nos oferecer, com poder jogar os jogos que a gente gosta, com uma certa qualidade, nossa, visuais bonitos. Acho que é tudo que todo gamer quer, né? Eu ia falar, né? A gente usa a desculpa do trabalho para fazer o upgrade da máquina e a gente fica, então, agora estamos aqui no domingo, né? Não tem nada para fazer. Aí a gente abre a Steam, tem 1.500 jogos, não tenho nada para jogar.
Aí vai lá e compra mais um joguinho só pra, né, dar aquela relaxada no final de semana. Pelo amor de Deus, para. Sem condições. Eu sou dessas, né? Do tipo, nossa, nada pra jogar nessa casa. Eu vou procurar aqui algum jogo em promoção. Enfim. Pior que eu sofro desse mal, assim, porque a gente joga, né, a gente joga aquele joguinho, eu sou muito mais de jogo casual. Aí eu jogo, nossa, já fiz tudo, aqui não tem, já não serve mais. Aí vai pro próximo. E a gente vai comprando esses joguinhos, às vezes a gente não gosta, também não pede, né, não pede pra receber o dinheiro de volta, e fica acumulando, né? Depois a gente fica com essa sensação de vazio completo de alma, né? É isso, mas assim, faz parte, né? É coisa inerente a todo game, assim. A gente sempre quer aquele joguinho a mais, é mais uma partidinha, só mais essa para eu poder ir dormir. E aí quando você espanta já é de manhã. Enfim, são coisas que acho que todo mundo joga aí, partilha um pouquinho dessa experiência, que realmente é bem comum. Então aproveita essa oportunidade agora e nos dá um spoiler. Tá com algum projeto que tu tá começando, alguma reformulação para os próximos meses? Uma pessoa que gostaria de participar do Revela Caster, como que a pessoa entra em contato contigo? Explica um pouquinho para nós aí, assim, o que tu tem para os próximos capítulos da sua vida. Bom, eu acho que finalmente o projeto do YouTube vai sair depois de árduos meses aí de trabalho, promessas, é porque realmente o split é muito pegado e só que eu já tenho planos, claro, para nos próximos meses a gente começar a trabalhar um pouquinho mais os canais de YouTube com algumas séries legais, então fiquem ligados aí nos próximos meses, eu sempre aviso nas minhas redes sociais. E em relação ao Revela Casters também, né, a gente tem projetos aí para dar uma incrementada ainda mais no Revela, trazer mais coisa para as meninas e para as mulheres que queiram participar. É só enviar uma mensagem privada, pode ser para mim ou para a Fogueta, né, que a gente acaba tocando esse projeto juntas. Pode enviar tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram. E aí a gente manda o convite, tá? A gente tem o foco, claro, maior em League of Legends, a gente tem a Steph e a Saek com a gente lá também para dar um auxílio para as meninas do Valorant, mas assim, o interessante é poder fazer essa troca de experiência com pessoas, né, com mulheres que estão nessa área, então é sempre bem interessante, às vezes tem gente lá que diz assim, eu sou sei lá, do Wild Rift, mas tá lá com a gente para trocar essa ideia, para crescer com as meninas profissionalmente, aprender bem mais. E mais ou menos é isso, né? Manda mensagem pra gente que a gente faz acontecer. Perfeito, então. Já temos aí o caminho. Então, o pessoal que tiver interesse já sabe como é que faz para começar esse primeiro contato. Eu queria te agradecer muito a presença aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui, compartilhar com a gente. E muito obrigada também por abrir portas para outras meninas. Porque a gente sabe que a gente precisa muito. Hoje em dia a gente tem muito mais essa coisa de conseguir falar, de conseguir abrir portas. E é sempre muito importante alguém abrir a primeira porta para as outras depois passarem, entender as estratégias para conseguir efetivamente uma posição. Então, uma pessoa que já fez o caminho, ela consegue mais facilmente passar todos os atalhos, as dicas, né, para quem está querendo começar. Por favor, eu queria que tu passasse também todas as tuas redes sociais para o pessoal poder te seguir no YouTube, no Twitter, no Instagram. Já aproveita e já dá o teu merchan também. Bom, inicialmente quero agradecer muito o convite da MD Brasil. Foi um prazer poder conversar com vocês, contar um pouquinho da minha história, minha trajetória, meus projetos, meus sonhos. Então, muito obrigada por esse espaço. As minhas redes, para quem quiser me seguir, é @Lagolas em praticamente tudo: Twitter, Instagram, YouTube. Faço lives também, então me acompanhem na Trovo, é Lagolas, e na Twitch é LagolasLol, né? Até a Twitch deixar eu usar só o Lagolas, por favor, Twitch, vamos dar aquela fortalecida. E basicamente é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E a gente vai se vendo por aí, porque eu tenho certeza que vocês vão acompanhar, vocês vão ver as mulheres do Revela Casters em várias modalidades. Então, não se preocupem, esse provavelmente é só o começo aí para essas grandes profissionais. E no Dica AMD de hoje, eu gostaria de descomplicar um pouquinho a lista de equipamentos necessários para vocês fazerem as suas lives. Você que está recém começando e não sabe por onde começar. Você vai precisar de um computador, é claro. Principalmente porque através desse computador é que você vai jogar ou assistir aos jogos, caso você queira ser o caster.
Se você estiver pensando em fazer lives para treinar suas habilidades de caster, o computador ele não vai precisar ser tão potente, tão poderoso quanto um computador indicado para um jogador profissional. Então, um computador com 8 GB de memória RAM, um processador quad-core e uma placa de vídeo dedicada já vai dar conta do recado. E perceba que se o seu foco é ser caster, é interessante você investir um pouquinho mais na sua câmera, no seu microfone e no seu cenário, e não tanto assim no seu computador, porque você não precisa rodar os seus jogos a 144 Hz ou frames. O microfone que vários casters utilizam são chamados de condensadores. Sem a gente entrar muito em detalhes técnicos do microfone em si, eles são indicados basicamente para locutores. Eles existem tanto com conectores XLR, P10 e também USB. O mais simples de você fazer a conexão no seu computador é a versão USB. Mas se você entende um pouquinho mais de áudio, você pode optar também por adicionar uma interface de áudio com o Phantom Power para você então utilizar ele com os modelos XLR que vão te dar um pouquinho mais de opções e funcionalidades no microfone em si. Além também de uma qualidade um pouquinho melhor do áudio. Outra coisa que você precisa também pensar é como que você vai deixar o seu microfone no lugar. Existem tripés de mesa, tripés de chão e alguns braços mecânicos. Vai depender do espaço que você tem e também do peso do seu microfone. Normalmente, quanto mais bem construído for o microfone, mais metais foram utilizados e, consequentemente, mais pesado ele fica. O ouro, só para vocês terem noção, ele transmite muito bem o áudio, o som, e não é porque ele é caro que eles utilizam no microfone, é porque realmente melhora a qualidade. Os microfones condensadores, eles também são extremamente sensíveis a qualquer ruído. Eles têm basicamente uma membrana interna que vai receber esse som. A membrana vibra com qualquer ruído, com qualquer batida na mesa, qualquer coisa que você fizer. Então, se o seu ambiente ele tiver muitos barulhinhos constantes, tenta utilizar um microfone que tem a função do low cut, que ajuda a ignorar esses ruídos menores. A escolha da webcam em si, ela vai ser bem simples. Compra uma que tenha pelo menos uma resolução Full HD e 30 quadros por segundo. Tá, mas Juki, por que eu preciso comprar uma Full HD? Não podia comprar simplesmente uma resolução HD? Quando a gente vê várias pessoas jogando na Twitch, normalmente a imagem dessa pessoa ela fica pequenininha no canto da tela. E são raras as situações em que a pessoa utiliza a imagem dela na tela cheia. E se você quiser ser caster, efetivamente falando, você acaba sendo mais importante do que o jogo. Então, provavelmente você vai usar a sua tela, né, a sua imagem, na tela cheia mais vezes. E se você estiver utilizando uma câmera HD e fazendo live em Full HD, ela vai perder qualidade. Então, é mais interessante você já utilizar justamente a webcam na resolução que você vai fazer a sua live. Então, é interessante porque você vai valorizar a sua imagem e, obviamente, que quando chegarem os contratinhos, eles já vão saber que você tem um microfone legal, que você tem um cenário legal, que você tem uma webcam e fica mais fácil de eles conseguirem valorizar ainda mais o seu trabalho. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Para mais vídeos, para mais entrevistas, por favor, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que em breve teremos mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!